Senhora Presidente, ou como alguns adoram, senhora Presidenta, né? Eu prefiro o primeiro, que está no dicionário da Academia Brasileira de Letras. Eu prefiro. Né? O primeiro. Senhores senadores, cidadãos que nos acompanham pelos vários meios de comunicação desta casa. Existem dois ditados no estado de Mato Grosso, senador, que eu gostaria de iniciar a falar deles. O primeiro é, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. É a impressão que se tem do Brasil hoje. Até semana passada, nós vivíamos em céu de brigadeiro. Estava tudo lindo, tudo muito maravilhoso, tudo bonito, todos batendo palmas. De repente, o cidadão, ele passa a se manifestar. De repente, não mais que de repente, quase que por obra do Divino Espírito Santo, o cidadão saiu às ruas, e começa a se manifestar. E aí, chegamos à conclusão que a viola tem que ser colocada no saco. Nós todos temos que ficar preocupados, porque o que o cidadão está a falar, nós aqui dentro temos que ouvir. Este é um ditado muito firme do estado de Mato Grosso. O segundo ditado é o seguinte: depois da porta arrombada, todos querem colocar tranca, como se diz lá em Mato Grosso, a tramela. Querem colocar a tramela. Agora aparecem as invenções mais maravilhosas do mundo. Projetos e mais projetos, nós todos chegamos à conclusão que agora vai. Até parece que só faltava isso para que nós pudéssemos nos transformar numa sociedade mais justa, mais livre e mais solidária. Muito bem. As movimentações foram feitas, as manifestações foram feitas, nós já criticamos aqueles radicais, estes merecem as penas da lei. Mas e agora, José? Amanheceu o dia, o que nós todos vamos fazer? Quais serão as nossas atitudes? Projetos, senhora Presidente, existem nesta casa os mais maravilhosos possíveis. Existem projetos aqui que faz até a mulher amada voltar para o seu abandonado. Existem projetos os mais lindos possíveis nesta casa. Projeto que transforma corrupção em crime hediondo, existem vários. Projetos sobre reforma política, existem vários. Projetos sobre modificação do Código Penal, milhares. O que falta é a chamada vontade política para que estes projetos sejam aprovados. Fazer projetos é muito fácil. É muito fácil. Hoje, com a internet, existem empresas que fazem projetos e apresentam. Existe um deputado que apresentou no primeiro dia 200 projetos. Fazer projetos é muito fácil. O duro, o difícil, é nós conseguirmos esta coisa metafísica chamada vontade política para aprovação deste projeto. Vamos dar um exemplo. Corrupção como crime hediondo. O ex-presidente Lula, lá para trás, me parece em 2013 ou 2004, apresentou um projeto para transformar, convolar corrupção em crime hediondo. Por que este projeto não foi aprovado até hoje? Qual a razão disso? Qual a razão? Porque este atual governo, que o meu partido faz parte da base, tem a maior base da história universal. A maior base da história universal. Por que esse projeto não foi aprovado? Agora, com a porta arrombada, queremos colocar a tranca, a tramela. Projeto sobre reforma política. O deputado federal Miro Teixeira, do PDT do Estado do Rio de Janeiro, tem um projeto a respeito da reforma política exclusiva, numa constituinte exclusiva, para que ela seja feita. Mas esse projeto está lá numa gaveta escura da Câmara dos Deputados. Projeto que exige ficha limpa para os cargos do Poder Executivo, já existe projeto sobre isso. Aliás, existem projetos sobre isso e não foram votados. E por que não foram votados? Porque falta a chamada vontade política. Imagine, senador Paim, aqui nós já tivemos medidas provisórias aprovadas em 6 horas. Já tivemos projetos de lei aprovados em 2 horas. A vontade política existe para alguns casos e não existe para outros casos. O que falta é coragem para que esses projetos sejam aprovados. É só escolher naquela prateleira. Parece uma prateleira de um bolicho, prateleira de uma venda, de um mercado que vende secos e molhados, atacados e varejos.
Existe projeto para todos os gostos. Eu tenho certeza que o senador Paim, o senador Paulo Paim, desde a apresentação do início da sua legislatura, tem projetos a respeito de nós acabarmos com o voto secreto nesta casa. Ele tem projetos nesse sentido. Nunca foram aprovados. Nunca foram aprovados. E agora? Agora a casa caiu. Agora o cidadão saiu às ruas. E nós vamos ter que aprovar os projetos de afogadilho. O temor é que a pressa possa ser inimiga da perfeição. O temor é que o apressado pode comer cru. E o apressado não pode comer cru. Nós precisamos aprovar alguns projetos. Eu gostaria de propor ao presidente desta casa, o senador Renan Calheiros, que transforme a quarta-feira agora, que é um dia de trabalho nesta casa, como um dia de debate sobre estes projetos. Poderíamos escolher, na reunião de líderes, que aliás é outro ponto que deve ser debatido, a chamada ditadura da liderança, meia dúzia escolhe os projetos que serão votados. Nós devemos discutir nesta casa, aqui, os 81 senadores presentes, porque não há primeiro entre pares. Não há primeiro entre pares. Não há primeiro entre aqueles que são iguais. Aliás, um dos pontos dessa chamada reforma política, senador Cristóvão, é a chamada ditadura da liderança. Precisamos debater isso sim. Assim, eu quero solicitar ao senador Renan Calheiros que transforme a quarta-feira agora num dia de escolha destes projetos. Quais projetos? Nós temos que debater a crise. A presidente da República está lá, chamou os 27 governadores, os 26 prefeitos de capitais, estão debatendo e estão dizendo que a culpa pode estar aqui no Congresso Nacional. Falta votar a chamada reforma política. Uma pergunta vem à mente. Qual reforma política? Como será feita essa reforma política? Com quem será feita a reforma política? Quando será feita a reforma política? Estas perguntas precisam ser respondidas. Primeiro, sou favorável, sim, à reforma política. E aqui eu quero dizer ao cidadão brasileiro, ao cidadão do estado de Mato Grosso, sou senador há 2 anos e 4 meses. Nunca exerci um cargo eletivo. Cheguei aqui e constatei que falta vontade política para esta chamada reforma política. Não existe condições deste Congresso Nacional votar esta reforma política. Você sabe por que não existe, senador Cristóvão Buarque? Porque aqui, muitos e cada um tem interesses outros. Interesse outros. Nós poderíamos estar a legislar para a nossa própria pele. Nós poderíamos estar a legislar para o nosso próprio benefício. Isto é correto? Isto não é correto. Aqui nesta casa pode ter alguém que defenda a Constituição da mesma forma que eu defendo. Eu tenho certeza que muitos aqui defendem a Constituição com a mesma força que eu defendo. Não existe ninguém que defenda a Constituição mais do que eu. Igual existe. Igual existe. Mais do que eu não existe, senador Cristóvão Buarque. Mas eu devo chegar à conclusão que nós não temos condições de representar a sociedade que está aí fora hoje. Cada senador, cada deputado federal não está linkado, não está legitimado pelo cidadão que aí fora se encontra. Nós não temos credibilidade para fazer esta reforma política. Quero dizer isso com total tranquilidade. Alguns podem criticar e dizer, o senhor pode não ter. Mas será que este Congresso tem? Será que tem? Vamos nos recordar da Constituinte de 1987, a Constituinte, que foi instaurada no dia 1º de fevereiro de 1987 e foi promulgada no dia 5 de outubro de 88. A Constituinte não era exclusiva, era um Congresso Constituinte. Era um Congresso Constituinte. Em sendo um Congresso Constituinte, mais ou menos no mês de julho de 1988, formou-se o Centrão e fizeram um acordo para aumentar o mandato do presidente da República. Fizeram um acordo com os monarquistas para a necessidade de uma consulta popular. Portanto, legislaram em causa própria. Legislaram em causa própria. Será que esta chamada reforma política, se for feita por esta casa, nós não teremos aqui um retrocesso? Será que aqui nós não teremos um retrocesso nas garantias do exercício democrático? Porque quais são os interesses?
Todos os interesses são republicanos, senador Paulo Paim? Ou nós aqui acreditamos ainda que coelho da Páscoa bota ovo de chocolate? Eu não acredito desde os 4 anos de idade que Papai Noel existe. Papai Noel não existe. Os interesses aqui podem ser outros. Por isso, defendo sim, uma reforma política através de uma constituinte exclusiva para tratar deste tema. Aliás, o senador Cristóvão Buarque, eu, o deputado Miro Teixeira, o senador Randolfo Rodrigues, o senador Capi, o senador Rodrigo Hollenberg e Paulo Paim, defendemos isso na semana passada. A reforma política feita por este Congresso Nacional hoje, não sei se tem a legitimidade devida pelo cidadão. Constituinte existe nos momentos de revolução. E revolução, etimologicamente, não quer dizer só pegar em armas. Revolução quer dizer mudança, quer dizer alteração. Nós, hoje, vivemos um novo Brasil, um novo país. Não é mais o mesmo da semana passada. O cidadão quer outras demandas, o cidadão quer outras coisas. Não nos veem mais como os seus representantes. Isto é fato. Nada contra o deputado A, o senador B, o partido C. Nada contra isso. Mas os atuais partidos políticos, será que representam o que o cidadão aí fora quer? Esta coalizão que mantém o atual Poder Executivo, a maior coalizão da história universal, será que esta coalizão, ela representa o cidadão aí fora? Nada contra o PT, senador Aníbal, partido importante, partido histórico, que nós todos temos que respeitar. Agora, nós temos que ouvir o que o cidadão aí fora está a dizer. Esta constituinte exclusiva, dela poderiam participar cidadãos filiados a partido político e cidadãos sem filiação a partido político. Sim, porque os partidos políticos hoje não representam mais entidades intermediárias. Não são mais entidades intermediárias postadas entre o cidadão e aquele que exerce o poder. Não mais representam isso. Partidos políticos, no seu surgimento, na gloriosa Revolução Inglesa, por volta de 1668, os partidos Whig e Tory tinham um sentido, se colocar entre os